Bem-vindas, quem está aí acompanhando a gente, né? Ontem nós demos início a esse aquecimento, né, através das lives, para a nossa semana especial, né, que é a semana menos sedentarismo e mais autoestima. E hoje vamos aí dar continuidade nos temas, né? Hoje o nosso tema é como manter o foco na saúde mesmo com outras prioridades, mesmo tendo outras prioridades, né? Outros A gente afazeres sabe diários, que né? isso, a gente sabe que cada vez mais, a cada dia, temos mais e mais compromissos e então a gente acaba nos ocupando com vários afazeres e às vezes a gente esquece de algumas coisinhas que são muito importantes, né, para o nosso dia a dia também. Realmente. E isso, a gente vai falar como que a gente pode ajudar você a conseguir manter o foco, né, na sua saúde, mesmo dessa forma, mesmo nessa correria, né, André? Com certeza. E para começar, né, já vou entrar com questionamento aqui. Que aqui é assim, logo de cara a gente já começa, não ficar enrolação não. Por que as pessoas deixam a própria saúde em segundo lugar, na sua opinião, Lucas? Ó, eu acho que é exatamente nesse ponto, né, de ter outras prioridades. Mas eu acho que vai muito de encontro também a, a, a resultados. E por que eu penso isso? Eu acho que as pessoas, quando elas têm resultados, elas possuem uma vontade maior também para continuar ou para priorizar algo, né, que faz bem para ela. E isso acontece na parte da saúde também, né? A gente está falando aqui foco na saúde, mas a gente vai falar mais especificamente da parte de exercício físico, né? Assim, vamos só generalizar um pouco para ficar mais entendível isso aí. Quando a gente fala saúde, a gente envolve várias coisas, né? Então a gente Uhum, envolve o exercício físico, a gente envolve a alimentação, a gente envolve o sono, a gente envolve a parte da saúde mental. E uhum. querendo ou não, mesmo mal feito às vezes, as pessoas se alimentam, as pessoas dormem, mesmo não se alimentando direito, mesmo não dormindo a quantidade necessária. Mas exercício físico não, por exemplo. Né? Exercício físico a pessoa simplesmente deixa de fazer. Né? E ela não é que ela faz mal feito, né? Ah, vou fazer, não vou Simplesmente não fazer. faz, né? Simplesmente não faz. E aí, quando a gente fala porque as pessoas deixam, por exemplo, o exercício físico em segundo lugar, acho que vai muito de encontro ao resultado, igual eu estava falando anteriormente, né? Às vezes o resultado não vem da forma que ela espera ou no momento que ela espera e acaba que ela vai deixando isso sempre em segundo, terceiro, quarto lugar na sua lista de prioridades, né? Exatamente. Porque ela vê que aquilo não está sendo o suficiente para ela, não está sendo importante. Eu acho que Uhum. assim, hoje e cada vez mais as pessoas querem saber o porquê de fazer algo. Elas querem saber como fazer algo e mais, elas querem isso com uma velocidade maior. Elas Uhum. querem isso já, né? Então, por que eu tenho que fazer isso para ter resultado agora, né? Como que eu tenho, o que eu tenho que fazer para ter resultado agora? E a gente sabe que muitas coisas não são assim, né? Principalmente o exercício físico é um trabalho duradouro, é um trabalho a longo prazo e Uhum. que se tiver uma mentalidade muito de resultado imediato, às vezes fica complicado realmente de enxergar todos esses resultados. E não que o exercício físico não traga resultado a curto prazo também, né? É um trabalho duradouro, é um trabalho que tem que perdurar Perpetuar, né? por isso, que tem que durar por muitos anos, né, para a vida inteira, Para a vida inteira. mas ele traz resultados a curto, a médio e a longo prazo.
Mas a gente tem que enxergar isso, né? A gente tem que entender um pouco esse lado, né? Que não é tudo no momento que a gente quer. Eu acho que é mais ou menos por isso, por essa situação, mais ou menos, eu acho que a parte de exercício físico vai sendo deixado cada vez mais em segundo, terceiro, quarto lugar. Eu achei interessante esse ponto que você colocou de as pessoas buscarem muito porquê, né? E isso já é um grande progresso. Eu falo isso porque você só pelo fato de você questionar algo, poxa, está certo, está errado, né? Isso já é muito benéfico, né? Uhum. Tá sempre em busca da verdade. E eu acho que o grande porquê, o grande ponto é o seguinte: as pessoas hoje elas enxergam o exercício físico como talvez como uma válvula, uma ferramenta para determinada coisa somente, como emagrecimento, né? Ou então o exercício físico para atleta, serve só para atleta, ou então o exercício físico serve só para quem quer ficar forte. Não enxerga o exercício físico ainda, né, de maneira tão forte, tão clara assim como enxerga para o emagrecimento, como enxerga para um atleta e tudo mais, para a saúde, né? Porque o exercício físico para a saúde, ele é tão importante quanto você focar no exercício físico para o emagrecimento. Aí você pode falar, não, mas se você focar no emagrecimento, você está bem acima do peso e perder peso, isso você vai ter consequências na sua saúde, com certeza. Só que a maioria das pessoas que praticam exercício físico com foco no emagrecimento, depois que emagrecem, chegam no objetivo, elas tornam a engordar de novo. Então, tem um problema aí. Qual que é o problema? É o objetivo final, né? O emagrecimento vai ser o quê? Tem que ser encarado como uma consequência, né? Uma consequência de você estar com objetivo na sua saúde. Praticando exercício físico, tendo uma boa alimentação para a sua saúde, não para o emagrecimento em si, né? Então, eu acho que bato nessa tecla de novo, que a gente falou ontem na live, que as pessoas olham muito para o lado estético. E não é nada de errado olhar para o lado estético também, se você priorizar primeiro a sua saúde, que é o mais importante, né? Então a gente já começaria por aí. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que tocar muito, muito, muito para as pessoas abrirem os olhos, né? Eu tava pensando uma coisa aqui enquanto você estava falando. É, eu acredito sim que acho que as pessoas elas saibam o benefício que o exercício físico traz para a saúde também. Eu acredito muito nisso. Acho que, se não todas as pessoas, a grande maioria, elas sabem que, por exemplo, o exercício físico vai ajudar numa doença de diabetes, por exemplo, vai ajudar Uhum, em outras doenças, né? E isso envolve saúde. Eu acho que elas sabem a importância disso. Mas o grande ponto está em outra coisa que você tocou. Acho que no objetivo, né? A gente falou ontem, né, sobre essa questão de ter objetivo, de ter metas, né, a curto, a médio, a longo prazo. E exatamente, né, o emagrecimento, você fazer algo focado no emagrecimento, você está focando isso a curto prazo, né? Vou colocar no máximo a médio prazo, né? Porque o emagrecimento ele vem de uma forma mais rápida, se a gente for parar para pensar, né? É uma coisa que às vezes vai demorar, um pouco, né? Às vezes uns 4, 5 meses para você às vezes alcançar um resultado maior. Só que a gente considera isso a curto médio prazo, né? uhum, E esse e esse não pode ser o objetivo final. Esse é o com grande ponto. Esse certeza. não pode ser o objetivo final. Não posso, não, a questão não é simplesmente, vou focar aqui na estética, vou focar no emagrecimento, vou focar aqui, porque é isso que eu quero. Uhum, Isso é uma parte do caminho. O caminho que você tem a seguir aí pela frente é muito maior do que somente esse simples resultado, né? com certeza. Então, eu acho que por mais que as pessoas saibam da importância que, por exemplo, o exercício físico tem para a saúde de forma geral, né? Elas ainda não possuem uma visão de objetivo
a longo prazo, né? Ou então elas enxergam um objetivo a longo prazo, o emagrecimento mesmo. E sendo que é igual eu estava falando anteriormente, o emagrecimento sempre vai ser no máximo até médio prazo, né? Uhum. Dependendo do peso que a pessoa está, dependendo da intensidade que ela está, às vezes até curto prazo, né? Então, Uhum. a gente tem que ter alcances maiores, né? Não, com certeza. Um outro questionamento é se existe algo específico na sua visão que faça as pessoas agirem de tal forma, né? A não focar na saúde, né? Não cuidar da saúde, porque como a gente está falando, saúde é para a vida inteira, né? Uhum, Até quando pô, se a gente está vivo, a gente tem que focar na saúde. Não tem jeito, não é uma coisa assim. Ah, quando eu era mais novo eu focava e agora não, já foquei muito. Não existe isso, né? Se você deixar de praticar exercício físico, de cuidar da sua alimentação, você fez isso até os, por exemplo, você tem 40, 60 anos. Você fez isso até os 40 e dos 40 para frente você falou, não, eu já fiz, né? E não preciso mais. É como se tivesse voltado tudo atrás, né? Claro que vai ter um resquício ali, seu desenvolvimento vai ser muito ligado a isso que você fez na época, né? Mas dos 40 para frente é como se tivesse zerado e você está sujeito também a doenças, tudo novamente. Se você não cuidar, tá mais sujeito, né? Não quer dizer que quem faça exercício físico ou uhum, cuide de alimentação não tenha doença e tal. Mas você está mais sujeito. Existem várias pesquisas comprovadas que o exercício físico feito de tal forma, ele ajuda sim no combate a doenças, né? Ajuda sim em vários aspectos benéficos para a saúde, né? Então a gente tem que focar muito nisso. Aí eu retorno à pergunta, retorno a fazer. Existe algum objetivo específico que faça as pessoas agirem dessa forma, assim, de não buscar saúde, na sua visão? Olha, eu acho que tem um ponto que eu considero que seja muito importante e que talvez seja pouco enxergado, tá? Que às vezes assim, por mais que essa pessoa tenha outras prioridades, às vezes falta um planejamento para ela, Uhum, um planejamento, né? Porque às vezes ela tem várias prioridades, ela não consegue cumprir as outras prioridades também que ela tem. Isso também é devido à falta de planejamento, né? Mas a gente mantendo o foco na saúde, né? A gente focando que a gente é, alimentando essa questão de que a saúde tem que vir em primeiro lugar, né? Acho que falta o encaixe disso na vida das pessoas, sabe? uhum, Acho que as pessoas têm muito uma visão assim, ah, não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou cuidar dos meus filhos, vou fazer isso, fazer aquilo, e você, né? Acho que não tem um encaixe de nós, da pessoa mesma no planejamento diário dela. Então, acho que vai muito de encontro a isso, a um planejamento do dia a dia, para que ela consiga realmente continuar mantendo o foco na saúde, mesmo que ela tenha diversas outras prioridades, né? Então, acho que o grande ponto aí para manter o foco na saúde, eu acredito que esteja ligado ao planejamento, né? Eu acho que as pessoas têm uma objeção muito grande frente ao fator tempo, né? Mas mais ainda, frente ao fator falta de vontade que a gente falou na live passada, né? Então, se você está assistindo essa live aqui e não está entendendo muito bem o que a gente falou, depois que acabar, você assiste, tá? Que a gente vai disponibilizar hoje para vocês a live novamente, vai estar no ar. E basicamente, né, falta de vontade é quando você realmente não quer fazer algo, não sente estímulo, né, ou necessidade para fazer. E eu creio que as pessoas têm muito disso, né? Porque eu digo assim, pode ser que elas, algum momento na vida, elas passaram por uma experiência ruim de exercício físico, de prática de exercício físico, não gostaram, e aí colocaram isso na cabeça. Poxa, sei lá, não é para mim, não tenho vontade de fazer e não vou procurar outras formas de me exercitar, né? E também o outro ponto que eu disse é o fator tempo, né? Então,
muitas pessoas, quantas pessoas, né? Nós já ouvimos falar, não tenho tempo, minha vida é muito corrida, eu tenho que fazer um monte de coisa, não tem que comparar minha vida para fazer exercício físico, né? A pessoa considera isso um luxo, né? Ah, vou praticar exercícios físicos, para mim é um luxo, eu não tenho tempo para isso. Quando na verdade isso é um grande mito, né? Se a gente organiza a vida, né? Se a gente organiza o nosso tempo, a gente tem tempo para o que a gente quiser fazer. A grande realidade é essa: as pessoas não têm o hábito de organizar o tempo, né? A vida. E aí, ao acaso, realmente fica, às vezes, complexo, porque surgem adversidades e tudo mais. Então, acho que esses são os dois fatores mais específicos, assim, quando a gente fala de impedimento para a pessoa cuidar da saúde, né? Então, eu acho que tem um terceiro também, vou colocar aqui. Fator tempo, falta de vontade, e às vezes a pessoa não cuida da saúde porque ela acha que ela está com a saúde boa. Sim, Então, as pessoas, de modo geral, elas atrelam a boa saúde a uma não doença. Eu não estou doente, eu tenho boa saúde, o que não é verdade, né? Isso não tem, a ligação não é feita dessa forma, né? Então, o que a gente tem que analisar é isso. A gente tem sempre tempo para fazer alguma coisa, para cuidar da nossa saúde, né? Principalmente que deveria ser uma das prioridades, né? Tanto saúde física como saúde mental. A gente deveria cuidar, dedicar mais tempo a isso. Fator vontade, né? Como se você não está entendendo o que eu estou falando, eu falei sobre falta de vontade e como combater, né? Na live passada, depois você assiste. E sobre essa questão de não estar com essa dor muito forte de eu não tenho saúde, né? Eu já tenho uma doença, ou eu tenho alguma probabilidade maior de ter uma doença, então preciso fazer exercício físico e cuidar da minha saúde, né? Muitas pessoas têm disso, né? Sei lá, meu colesterol está um pouco alto, eu preciso cuidar da saúde. A pessoa não está doente ainda, mas está com um indicador ali que está mostrando que se ela não cuidar, ela pode ficar doente. Então, aí que a pessoa toma atitude, né? Quando já está liberando acontecer algo. Isso é errado, né? A gente tem que ter a consciência de prevenção, né? Para que não chegue nesse ponto, né? Essa consciência de prevenção é o melhor que a gente pode fazer pela nossa saúde, né? Não adianta a gente querer, no final das contas, lá, quando tiver tudo já na situação final ali, pô, tô doente, já tô cheio de coisa aqui, tô mais velho, vim acumulando um monte de problemas ao longo da vida, e aí você quer começar a cuidar agora, né? Pode ser que funcione como por um certo tempo, né? Mas você não vai ter o vigor pleno, você não vai ter uma vida totalmente em seu, como eu posso dizer, uma vida totalmente esplêndida, né? Você não vai conseguir ter aquela vontade que você tinha antes se você começar a cuidar só no final, quando tiver tudo já para já não, tipo assim, não tem jeito mais, né? Como se diz. Então, é isso que a gente está querendo criar em você, essa consciência de eu tenho que prevenir, né? A prevenção ela é muito importante, a gente não dá o valor devido à prevenção, né? Então, eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que olhar é prevenção e esses três fatores, como eu disse, tempo, falta de vontade, não achar que tem a saúde boa, a gente tem sempre que refletir, né, sobre essas três coisas, se a gente tem isso dentro da gente, para conseguir focar na saúde. eu queria limitar esse último ponto específico que você falou aí agora, que é em relação a isso, né? Às vezes a pessoa acha que, não tem nada, não tem nenhuma doença, acho que tá tudo bem, Tá né? tudo certo, né? Eu acho que eu sou saudável, né? E vai muito de encontro a esse fator de prevenção. É. E vai muito de encontro também aquilo que a gente estava falando na live anterior mesmo, né? Uhum, Sobre a pessoa agir às vezes por necessidade. Então, se ela não se previne, se ela não tem uma consciência de prevenção uhum. para que ela continue saudável, o que vai acontecer? No final das contas, ela vai ter que agir por necessidade.
Com Não certeza. vai ser nenhuma escolha mais. E quantas pessoas a gente já não vê nessa situação, né? Porque é fato que grandes doenças que surgem aí estão cada vez mais presentes nas pessoas. Diabetes, depressão, ansiedade e entre outras várias aí, né? Ataque cardíaco, né? Muita gente tem Exato. infarto, problema de Problema coração, cardiovascular, né? Problema respiratório, né? não Ainda só mais com a isso, né? Covid, né? Que isso Sim, agravou um pouco, exatamente. então, sim. A gente tem a sarcopenia, que é uma outra doença que vai acontecendo também ao longo do tempo. Então, assim, só surgindo mais doenças, mais doenças. E aí, qual que é a indicação para as pessoas que às vezes estão em estágios mais graves? Exercício. Sempre a indicação é exercício, né? Claro, tem medicamento e tudo mais, mas uma das indicações mais fortes, mais saudáveis, que não possuem efeitos colaterais, exercício físico. É, E a pessoa acaba que não tem outra escolha, né? Depois que ela chega no estado que ela está, não tem outra escolha, né? Então ela vai ter que agir ali por necessidade, né? Ela é, vai ter que fazer exercício físico porque a vida dela está em risco, né? Vamos colocar assim. Então, essa consciência de prevenção é muito importante, né? A gente, para muitas coisas, a gente se previne, né? Tanto para nós mesmos quanto para outras pessoas, né? Mas quando a gente toca no ponto de saúde, isso a gente vem peca ficando muito, para né? trás. E eu acho que é uma coisa interessante. Em algumas pessoas isso age de forma consciente e em outras pessoas isso age de forma inconsciente. Acho que muitas pessoas elas não têm uma ideia ainda de prevenção, que isso vai agir como uma prevenção para o restante da vida dela. E outras pessoas sabem que isso pode ser um grande fator de prevenção, Uhum, mas que não colocam em prática, né? é, Então, a gente quer chegar num ponto que as pessoas enxergam o quanto isso é importante realmente, né? Às vezes algumas pessoas já sabem disso, mas a gente quer alimentar isso ainda mais, porque a gente vê que a saúde das pessoas estão cada vez mais piorando por conta dessas diversas doenças que vão surgindo e que vão atingindo mais e mais pessoas, né? exatamente. O que a gente vê nos dados aí, com o passar dos anos, é que para algumas doenças, que foi alguns que a gente citou aí até, os dados vão sempre aumentando, né? E o que as pessoas estão fazendo para isso, para combater isso? Então, acho que o nosso objetivo final é fazer com que esse número de pessoas, né, que são doentes, por exemplo, diminua bastante, né? E isso vai funcionar como uma forma de prevenção, né? Fazer o exercício físico, às vezes, como uma forma de prevenção. Com certeza. Sobre esse ponto que você falou aí, de que as pessoas que já estão doentes, a recomendação é fazer exercício físico, né? Eu vi uma vez um médico falando isso. Tem que até lembrar o nome do médico, depois a gente pode até disponibilizar o trechinho da entrevista dele no Instagram. Mas ele fala assim e ele é praticante de exercício físico, né? Ele fala assim que se o seu médico não recomenda que você pratique exercício físico, você deve trocar de médico, porque todo mundo tem que praticar exercício físico, né? Não importa se você, pô, a gente já viu casos, cara, o Lucas mais ainda, né? Professor de educação física e tal, deu aula em vários lugares de pessoas deficientes que praticam exercício físico, idosos, né? Pessoas que se a gente fosse levar para esse lado, a gente fala assim, não, essa pessoa não tem a mínima condição de praticar exercício físico, né? Poxa, e não é assim que funciona, né? A gente tem essa concepção de que, muitas vezes, né? De que quem pode praticar exercício físico é quem é saudável. Quem tá bem ali, o cara que tá bem, ele pode praticar exercício físico, mas quem às vezes é deficiente, quem tá acima da idade, quem tá acima do peso não pode, né? Quem tá com dor não pode. Isso é um grande mito. Na verdade, essas pessoas precisam tanto quanto quem não tem nada disso, né? Quem aparentemente está saudável. Então, acho que é um ponto que a gente tem que salientar. É até uma discussão, né? Uma
um intercâmbio de ideias sobre isso. Se você consulta um médico regularmente, ele já te recomendou a não praticar exercício físico, procure outro médico, né? Um conselho que a gente te dá. E quais as consequências nas outras prioridades da nossa vida? Você vai falar alguma Rapidinho, coisa? só antes de ir para esse ponto, eu queria tocar numa pessoa que eu já atendi, né? Quando eu dava aula de CrossFit. CrossFit Uhum. é uma espécie de exercício funcional, né? Que aí possui as dificuldades e tudo mais. Só de uma forma geral, assim, explicando. Eu atendi uma aluna que ela tinha deficiência, ou seja, o que que ela tinha, né? Ela não tinha o movimento de uma perna. Ela não tinha o movimento de uma perna. Ela tinha a perna, só que ela era praticamente inútil, né? A perna dela, porque ela não conseguia dar o comando para que essa perna movimentasse sozinha, né? Então ela precisava de um esforço maior. E essa mulher, essa mulher, ela chegou num dia querendo fazer uma aula experimental e tudo mais. E eu, junto com outros professores lá, a gente ficou assim, cara, como que a gente vai fazer para atender essa mulher? Porque a gente nunca passou por essa experiência, nunca passou por isso, né? E aí, a gente fez uma aula experimental e conversando mais a fundo com ela, assim, a vontade que ela tinha de estar ali, de praticar o exercício físico ali naquele momento e, e querer resultado, querer aquilo, querer várias coisas através do exercício físico, isso fez com que a gente redobrasse uma atenção para ela, e Dedicar-se redobrasse, mais ainda, né? dedicasse mais e se esforçasse ainda mais para que ela Uhum. tivesse resultado, né? Não só ela, mas como outras pessoas também, né? Porque isso abriu um leque de visão para a gente, para várias pessoas, né? E ela demonstrou muita vontade ali naquele momento, e foi isso que fez com que ela continuasse ali também, porque a gente Uhum. demonstrou a mesma vontade de querer ajudar ela, né? Então, assim, e ela tinha várias prioridades, ela era dona de casa, então tinha que arrumar casa, ela tinha outras prioridades por exemplo, ela tinha que ir na fisioterapia, tinha que fazer várias coisas, só que ela não deixava de ir um dia sequer lá no CrossFit para treinar. Não Uhum. deixava. E não era qualquer treino, não. Ela não era um treino, vou fazer um treino específico aqui para você, não. Ela igual todo mundo e, Eu assim, lembro. né, e mandava muito bem. O André chegou a conhecer ela e tudo mais, E mandava muito as bem. limitações dela, ela arrebentava, né? Então, assim, era Sim. inspiração para muita gente. Não, e engraçado que ela tinha, eu não sei se ela tem hoje, faz um tempo que eu não converso com ela, mas ela tinha vontade de competir, ela tinha essa vontade de querer mais e mais, Se desafiar, né? sempre mais desafio. E eu achava isso incrível, né? É, Acho que a gente vê histórias em filmes e tudo mais de pessoas que se superam mais ou menos dessa forma, mas você vivenciar isso é totalmente diferente, é muito, muito gratificante, é né? Então, diferente mesmo. é um exemplo de pessoa, né, que ela, mesmo com outras prioridades, mesmo com a limitação que ela tinha, ela mantinha também o foco na saúde dela. Né? Eu acho Uhum. que isso ficou bem claro para a gente. O foco dela era na saúde dela. Uhum. Então, acho que foi a partir desse momento que eu entendi melhor isso. Né? Que o foco na saúde tem que ser independente da situação que você esteja, independente do tanto de tarefas que você tem aí para cumprir no dia. Né? Acho que isso foi muito importante. Exatamente, com certeza. E refazendo a pergunta aqui, o que que você acha que te traz de consequência, né, para as outras prioridades que a gente tem no dia a dia, né, como cuidar da nossa família, trabalhar, enfim, outras N prioridades importantes também que a gente tem. Qual a consequência que existe que essas prioridades elas são afetadas, né, pelo não foco na saúde. Quando a gente não cuida da nossa saúde, o que acontece com essas outras consequências? Olha,
Quais são as outras prioridades? É Desculpa, ficou engraçado. meio confuso. É engraçado, porque assim, a gente fala que tem outras prioridades para não se exercitar, por exemplo, né? A gente fala isso, eu tenho outras prioridades, então não vou conseguir me exercitar hoje, né? Não vou conseguir me exercitar amanhã porque eu tenho isso e isso para fazer. Mas é natural que essa carga de prioridades que ela tenha, independente se é trabalhando dentro de casa ou se é trabalhando fora de casa, se é dona de casa, se não enfim, gera um estresse mental muito grande, né? Às Uhum, vezes gera incômodos, dores, né, no dia a dia também. E como a forma que a gente tem, às vezes, de combater isso, às vezes de combater o estresse, às vezes de combater algumas dores que a gente sente no dia a dia por falta de postura, qual que é a solução que a gente tem? É exatamente o exercício físico, né? Então, se você deixa de praticar o exercício físico por conta dessas outras prioridades, a gente tem que pensar que essas outras prioridades que a gente tem também, as pessoas têm no dia a dia delas, ficam afetadas também. Porque o trabalho vai render se você tiver mentalmente muito estressado, se você estiver com dores, vários incômodos, provavelmente não, uhum. né? Então, acho que o exercício físico ele é uma forma, é um ponto crucial, né? Você manter o foco na saúde dessa forma através do exercício físico é um ponto crucial e complementar também das outras prioridades que você tem, né? Ela já é importante por si só, mas ela pode influenciar também no restante do seu dia a dia, no restante das suas prioridades. Então, pode ser uma forma de complementar e ajudar você a render melhor, às vezes, no seu dia a dia, né? Então, acho que uma grande consequência que existe com as pessoas que não focam na saúde por conta das outras prioridades é prejudicar realmente as outras prioridades que ela tem, né? Acho que é esse ponto. Você É. tem uma visão diferente? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, quantas pessoas reclamam de não ter disposição para ficar com a família? Quantas pessoas reclamam de estarem cansados o tempo inteiro, né? Então, assim, isso pode muitas vezes ser reflexo do sedentarismo, né? De não praticar exercício físico. Então, eu acho que a gente tem esse falso conceito, né? De que se a gente praticar exercício físico, a gente vai ficar mais cansado ainda. Então a gente, poxa, eu não vou praticar porque, nossa, eu não tô aguentando aqui, tô sem energia para minha família, para trabalhar e para as outras coisas, né? Para as tarefas diárias que eu tenho aqui dentro de casa. Se eu praticar exercício físico, então, aí que eu não vou aguentar mesmo. Só que ao contrário, Não, isso é muito acontece engraçado. exatamente isso. Isso é muito engraçado a gente parar para pensar nisso, né? Então, olha como o exercício físico ele afeta de forma positiva essas outras áreas da nossa vida, né? Essas outras prioridades que a gente tem. Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Então, E, e a gente refletindo, com certeza tem uma mudança de olhar, uma mudança de conceito, de perspectiva que o exercício físico vai trazer para a gente na nossa vida. e olha só, às vezes, quando a gente está cansado, né, se o nosso corpo demonstra estar cansado, nossa mente está cansada, é porque o quê? A gente tem que descansar, né? A gente tem que descansar. E, e é diferente a carga que você tem, às vezes, no trabalho, às vezes com compromissos, com pressão, né, ali a todo momento, do cansaço que você tem, às vezes mental ou até mesmo fisicamente, do exercício físico. Com certeza. Porque aquele cansaço do exercício físico, aquela sensação de, nó, tô cansado, tô destruído, mas é uma sensação que vai te dar de relaxamento. Não Uhum. é uma sensação que vai te causar mais estresse, né?
essa pressão que a gente tem a todo momento, às vezes em serviço, no dia a dia, em serviço do plano de casa e tudo mais, é um cansaço que vai levar ao estresse, né? Que vai levar a pessoa a ficar mais irritada, mais, enfim, né? Ter uma vida com mais estresse. Com E certeza. aí, esse ponto de, nossa, eu já estou cansado agora, se eu fizer exercício físico, eu vou ficar mais cansado, bom, porque vai ser um cansaço que vai te ajudar a relaxar, você precisa descansar. Seu É, corpo já está aqui, ó, martelando, você precisa descansar. Então, é uma forma, uma forma que a pessoa tem de ajudar ela mesma com as outras prioridades, igual eu falei, né? Porque ela vai conseguir descansar, vai conseguir relaxar, vai conseguir dormir melhor e talvez no dia ela até renda mais, né, no serviço dela, nas outras prioridades que ela tem. Então, isso é um ponto muito importante, realmente. com certeza. Fora essas questões é, químicas que acontecem no nosso corpo quando a gente pratica exercício físico, né? Então, existem várias reações químicas ali que acontecem no nosso corpo. Bom, e existe um jeito certo e um jeito errado para manter o foco na saúde, para buscar ter saúde? Você acha que existe? Vamos lá, vamos pensar. Jeito certo e jeito errado? Cara, eu acho que sim. E eu acho que vai muito no ponto do planejamento. De que forma? Qual que é o jeito errado, às vezes, né? Você não ter ou não seguir um planejamento do seu dia a dia. Eu acho que essa é uma forma errada para que a pessoa consiga manter o foco na saúde dela, através do exercício físico, tá? Porque, igual eu falei, alimentação, dormir, você vai fazer isso mesmo que mal feito, né? Mas o exercício físico, às vezes, é deixar de lado. Então, eu acho que uma forma errada é exatamente essa. Às vezes, não seguir o planejamento, às vezes, cair em outras prioridades, sem deixar aquilo para trás, né? Eu acho que é exatamente o ponto de deixar o exercício físico em segundo lugar. Acho que esse é o jeito errado. Uhum. E o jeito certo, então, eu acredito muito que seja através de um planejamento que inclua, por exemplo, o exercício físico, né? Que a pessoa priorize isso a qualquer custo, independente se ela vai fazer de manhã, de tarde ou de noite, que ela tenha isso no planejamento dela e que ela cumpra. Acho que esse é um ponto certo a se fazer para que ela consiga manter um foco, né? Porque, igual eu falei, é muito fácil a gente se perder no meio da nossa rotina, né? A gente se perder no meio das nossas prioridades que a gente tem no dia a dia já. E a É. gente incluindo mais coisas, né? Mais coisas assim, vou incluir exercício físico agora na minha rotina. Uhum. É muito fácil a gente se perder se a gente não se planeja, né? Então, acho que um jeito certo seria a gente se planejar e cumprir aquele planejamento. Eu acho que o jeito errado, acrescentando isso que você colocou, é a gente não ter constância na busca por saúde e existe dois jeitos errados, na minha concepção. Buscar a forma fácil de ter saúde. Olha, gente, não existe método milagroso, cápsula, né? Eu acho que na altura do campeonato muitas pessoas já saibam disso por ter vivido isso, porque pesquisaram, né? Mas não existe. A saúde é muito simples no que diz respeito à maioria da população. Você cuidar da saúde. É praticar exercício físico, se alimentar bem, dormir bem e manter uma boa saúde mental. Ter uma boa saúde mental também. Então são 4 pilares que é a base, não é só a base, vamos assim dizer, para a gente ter uma vida saudável, plena, né, longeva. Então, muitas pessoas ficam tentando buscar métodos aí, tratamentos que são milagrosos, gastam um rio de dinheiro e eu acho que isso é um jeito errado de buscar saúde. A saúde ela é muito mais simples do que a gente imagina, né? A saúde está no nosso hábito diário, na nossa constância, frequência. A saúde não está ali numa coisa que você faz às vezes, né? Por exemplo,
Não adianta praticar, como a gente falou já, praticar exercício físico uma vez na semana e achar que isso vai ter um reflexo grande na sua saúde, que não vai, né? Para mim, o jeito errado é isso. E o jeito certo é exatamente o contrário, né? O jeito certo é quando a pessoa tem a constância de se alimentar bem, de fazer exercício físico, de dormir bem, né? E de ter o exercício mental, esse cuidado com a saúde mental. Então, acho que dentro desses 4 pilares, o que não é difícil, isso é rotina. Você não precisa, poxa, você não precisa viver para isso, entende? Muita gente acha que isso é demais para a vida, né? Pro tempo que tem disponível, quando na verdade não é. Né? Isso está acessível para todo mundo. Basta, né, você se organizar seu tempo, que você consegue fazer. Ah, eu trabalho, você consegue fazer. Ah, eu trabalho, tenho filho, você consegue fazer. Trabalho em 3 empregos, tenho filho, e, poxa, é complicado para mim. Pô, você pode até não ter um sono tão bom, mas as outras 3 áreas você consegue fazer, né? Então, assim, o que você puder fazer para sua saúde, né? Eu acho que está dentro disso daí, desses 4 pilares. A gente tem até um e-book sobre isso, né, Lucas? Sobre esses 4 Isso. pilares aí. Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza para vocês. Mas é isso, cara. Eu acho que o jeito certo e o jeito errado, eles são muito evidentes, assim, sabe? É muito claro para mim o que é certo e o que é errado quando a gente fala de saúde. E um exemplo muito bom disso, André, é você mesmo, né? Conta aí a sua experiência que você está vivendo agora. O André, ó, vou entrar na vida dele aí agora, tá? O André hoje, ele está trabalhando, vai completar um mês o filho dele. Foi pai Amanhã vai completar um recentemente. mês. Então, assim, a rotina dele tá a mil, né? Só com o trabalho que ele tinha antes do filho já era muita coisa, Ah, né? Já tinha as prioridades ali dele. Agora com o filho, redobrou, triplicou essas prioridades, né? Porque a todo é, momento, às vezes não dorme bem, acorda no meio da noite, assim, fica por conta, mas exatamente. Eu tento dentro do que eu posso mexer nessas áreas, eu tento me esforçar ao máximo. Acho que o que eu tô pecando é o sono, mas porque realmente eu preciso dar uma assistência maior, né, para ele, e isso é uma consequência, o sono, né? Esse já era esperado, já estava dentro do planejado. Então, assim, o Lucas falou, eu poderia usar como desculpa para não fazer exercício físico, para não cuidar da minha saúde, me alimentar bem. E é totalmente o contrário. Eu prezo ainda mais por isso, porque eu sei que eu vou ser mais exigido, tanto mental quanto fisicamente, então preciso estar preparado, né? Eu vou ser cada vez mais exigido. A vida de um pai é essa, né? Desde o nascimento do filho, ser exigido a todo momento e o nível de exigência vai aumentando. Então, o nível de preparação tem que ser maior. Né? a nível de exigência da mãe é ainda maior, né? É Então, ainda às vezes maior. algumas pessoas tendem a pensar assim, ah, Lucas, mas cada um é cada um, né? Mas ele é de uma forma, ele tem uma rotina, tem o outro. Sim, com certeza, cada um tem a sua própria rotina, cada um tem as suas prioridades, né? Quem tem filho, né? Seja mãe ou seja pai, vai ter uma prioridade ainda redobrada, né, do Tem que que se já é adequar de melhor costume, ainda, né? isso tem que se adequar melhor ainda, mas tudo é possível de se encaixar, né? Teve uma aluna que ela chegou a falar isso com a gente, né, André? Que chegou e falou assim: Nossa, Lucas, mas eu tenho uma filha pequena aqui, eu não estou conseguindo encaixar o horário com ela, né? Porque eu tenho que ficar por conta dela. Só que qual que foi a ideia que ela teve, né? A filha dela era pequena, eu acho que ainda está pequena hoje em dia. E qual que é a ideia que ela teve? Eu vou fazer exercício físico e ela vai meio que estar ali do meu lado, né? Ela vai meio que me ajudar no exercício físico ali. É, Então, assim, são treinos às vezes de 30, 40 minutos que você vai ter e às vezes que já vai dar o resultado e que não vai gastar aquilo tudo que você pensava no seu dia a dia.
Com né? certeza. E a gente volta a falar sobre, às vezes, a questão anterior, a live anterior que a gente falou, né? Essa questão de ter que ir para academia ou poder fazer em casa. Quando você tem essa possibilidade de fazer em casa, aí Ou você em tem essa qualquer possibilidade lugar, né? exatamente, né? Que não seja, que não tenha que ser na academia, né? Você tem essa possibilidade de fazer um treino de 30, 40 minutos ali, com, às vezes, a pessoa que você tem que ajudar, que tem que cuidar, né? Se for filho, enfim, mas que é possível, né? Às vezes, se você tiver que ir para a academia, gastar uma hora e meia, já muda um pouquinho o cenário, né? Mas você treinando 30, 40 minutos do seu dia, eu tenho certeza que é possível para todo mundo, né? Com Eu tenho certeza. certeza. O dia tem 24 horas, 30 minutos, 30, 40 minutos vai ser mais ou menos É, 2% do seu dia, né? Claro que você tem outras coisas para fazer, mas eu tenho certeza que assim, dá para encaixar uma prioridade em relação ao exercício físico também, né? com certeza. E para a gente finalizar, eu quero que você dê uma dica aqui para superar os compromissos, os obstáculos que a gente tem no dia a dia, para que as pessoas consigam realmente começar a colocar em prática essa caminhada, né? Começar a caminhar rumo a uma saúde melhor, né? O que você pode dar de dica para o pessoal? Ó, a minha última dica que eu dei foi em relação a refletir o nosso dia a dia, refletir o nosso comportamento, né? Refletir sobre nós mesmos, né? Se autoavaliar, né? Avaliar o Uhum, nosso dia também. Apenas refletir, apenas pensar. E eu acho que isso já é um ponto importante, porque elas vão identificando alguns erros que elas estão cometendo e que dá para consertar. uhum. Ótimo. Eu acho que para a dica de hoje, né, eu vou dar uma dica só também, mas que eu acho que vai ser muito valiosa, que vai ser complementar à dica anterior, é fazer uma lista do dia. Então, já que a gente tocou bastante nesse ponto de planejamento, de falta de planejamento para a pessoa que não consegue manter o foco, planejamento para quem já está mais concentrado, já está mais adequado à rotina de exercício físico, acho que Uhum. esse é o grande ponto. Uma dica, eu acho que de extrema importância é a lista do dia. E essa lista do dia não vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É uma lista assim completa do seu dia. O que Quais os você tem que compromissos que você fazer no tem? dia, né? Exatamente. E incluindo, com certeza, né, não pode faltar o exercício físico, né? Como que você vai encaixar o exercício físico na sua rotina, tá? Então, assim, ó, tenta pensar mais ou menos, né? Por quanto tempo eu trabalho? Por quanto tempo eu fico em trabalho no meu dia a dia? Seja de dentro de casa, seja fora de casa, seja dentro de casa. Ó, trabalho de tantas horas. É importante até colocar, às vezes, o horário, né? Porque aí É. a gente consegue vislumbrar isso de uma forma melhor, né? Às vezes ficar Uhum. solto, às vezes fica até ruim. Mas simplesmente você ter uma lista do dia e deixar ela visível ali, acho que já é um ponto que vai ajudar bastante para que você sempre se lembre, ó, não cumpri isso. Por que eu não consigo cumprir isso, né? Então, assim, é planejamento, né? Você adequar cada tarefa do seu dia num horário específico, né? Lucas, não consegui treinar de manhã como era o planejamento. O que eu faço? Vai no horário que dá. Vai Uhum. no horário que dá, É né? lógico. Mas tenta cumprir essa lista do dia. Eu acho que isso é um ponto que faz com que a gente é, queira mais desafios. Eu acho que o ser humano em si ele é movido a desafios, né? É. Então, você conseguir cumprir uma lista do dia, a gente tá nisso também, né, André? A gente faz a nossa lista também. E a sensação quando a gente consegue cumprir a nossa lista é muito gratificante, né? Dá Muito. uma sensação de alívio. Nem sempre a gente consegue cumprir, não. Realmente de missão cumprida, né? Sim, e provavelmente você também vai passar por isso. Provavelmente você também não vai conseguir cumprir, às vezes, a lista inteira do dia. Mas você ter isso como foco, como um objetivo, já vai ajudar bastante para que você não saia da linha, né? Para que você consiga otimizar melhor o seu dia. Eu acho Uhum. que é um ponto que vai ajudar bastante e vai ajudar você a conseguir manter o foco na saúde, né? Com o exercício físico
mesmo que você tenha outras milhões de coisas para fazer no seu dia a dia. Exatamente. Eu também acho. Nossa, a dica foi muito boa e espero que vocês consigam colocar em prática, porque Sim. realmente é uma coisa que faz muita diferença diariamente, né? E no longo prazo, então nem se fala. Se diariamente já faz diferença, imagina no longo prazo, né? Você conseguir se organizar. Desculpe te interromper aí. Assim, de início é difícil, né, essa lista do dia, porque às vezes a gente tende a colocar coisas que às vezes vão ser impossíveis de fazer em 24 horas, né? Porque a É. gente esquece que tem a parte de dormir também, né, que gasta Uhum. uma grande parte do nosso dia. Então, inclusive, coloco dormir, né? Tem que dormir. Quantas horas você vai dormir? De que horas até que horas, né? Então, acho Exatamente. que até esse ponto é importante. E coloca tudo que você gostaria de fazer na lista do dia. Você vai percebendo que às vezes vai ter muitos erros, muitas coisas para fazer e vai ter que ir diminuindo aos poucos. Vai ter que ir enxugando melhor essa lista do dia, essas tarefas, né? Mesmo que você tenha diversas Para que prioridades, vai você renda enxugando um pouco mais, né? mais, para que você renda mais. E aí você vai conseguindo, aos poucos, concentrar na lista inteira para que você otimize realmente o seu dia a dia. Eu acho que para mim funciona muito bem, para o André está funcionando muito bem, para várias pessoas que a gente já aplicou isso também faça uma lista do dia, tá bem funcionando. Uhum. Acho que isso é fundamental para qualquer coisa na nossa vida, né? Com certeza. Pô, acho que essa dica aí a gente fechou com chave de ouro, cara, e conseguimos passar para o pessoal o que a gente tinha proposto, né, o tema. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, é só mandar lá no nosso Instagram, no Instagram do Lucas, no Facebook também. E posteriormente a gente vai retirar no momento a gente vai retirar a live do ar e depois a gente vai soltar de novo o vídeo e vocês podem comentar também. Então, a gente sempre está disponível aí para que vocês tirem suas dúvidas, tá bom? Isso, acompanhe aí as nossas redes sociais. Eu acho que é muito importante que a gente fala sobre o que a gente está falando aqui agora, mas de uma Uhum. forma às vezes mais específica, né? De uma forma mais direta. A gente fala também de vários outros assuntos. Então acompanha lá, Facebook e Instagram. Se for Facebook e Instagram, vai ser Kodama, Kodama. Deixa eu colocar aqui para não ter erro, né? Ó, Kodama Lucas M. Facebook e Instagram. Uhum. Aí apareceu. E se for YouTube, aí Lucas Kodama, né? Para quem está assistindo aí agora pelo YouTube já está sabendo aí. Se inscreva também para você receber sempre os mais conteúdos. E eu aproveito para fazer um convite também. Porque isso que a gente está fazendo, igual a gente falou no início, é uma forma de conscientizar melhor a possibilidade que existe de você alcançar um objetivo de saúde, de autoestima, sem você precisar ir para a academia, né? Sem você deixar de realizar as suas outras prioridades. É só um ponto que a gente está citando de que é possível. Mas a gente vai mostrar Exatamente. muito mais, muito, muito, muito mais na semana que vai ter, que é a semana Menos Sedentarismo, Mais Mais Autoestima, tá? autoestima. Que vai acontecer do dia 25 ao dia 29 de outubro, tá? Então, se você realmente quer que eu explique melhor sobre isso e quer ver como isso funciona na prática também, então é lá que você vai ter mais e mais informações sobre esses assuntos, tá? Mas você tem que também ver a possibilidade que você tem para ter esses ganhos, esses benefícios, né, André? Com certeza. Bom, então é isso. A gente vai ficar por aqui. Falou, até mais, um abraço. Falou, tchau, tchau.